Vamos juntos aprender quem foi Auguste Comte, o pai fundador da sociologia. Ele estabeleceu e desenvolveu o positivismo. Inaugurado pelo francês Henri Saint-Simon, o positivismo tinha uma relação tensa com o iluminismo. Ao mesmo tempo que compartilhava a crença no poder da razão e no progresso da humanidade, discordava da visão política iluminista, que criticava as instituições sociais e a legitimidade do Estado por considerá-las uma ameaça à liberdade. Simon chamou o iluminismo de filosofia negativa e se opôs a ele, criando o positivismo. Mas com Auguste Comte foi que as crenças positivas tiveram uma ampla visibilidade. Ela ficou conhecida como o positivismo, uma doutrina, um movimento cultural, um movimento filosófico que ficou conhecido ao redor do mundo. Auguste Comte publicou um livro chamado Curso de Filosofia Positiva. Ele foi lançado em 1848 e se tornou uma espécie de grande obra, livro sagrado do positivismo. Por meio desse livro, Comte defendia as linhas mestras de sua doutrina, que giravam em torno do desenvolvimento do espírito positivo, que não se resume à mera cientificidade ou apreço à razão, mas vai englobar aspectos objetivos de uma razão que tem uma ação, tem uma finalidade, um propósito. Tornar a sociedade um pouco mais coesa, trazer ordem à estrutura social. Bom, o positivismo defende que o único conhecimento verdadeiro é o que resulta da ciência experimental. Desse modo, qualquer outra forma de conhecimento, por exemplo, fé, crenças em geral, mitologia, até mesmo a filosofia, é desconsiderada em relação ao positivismo. Todos esses modos de pensamento, todas essas formas de entender e compreender a realidade é considerada inferior. Tudo que não puder ser provado pela ciência será caracterizado como pertencente aos domínios teológico e metafísico e não vai ser considerado como a ciência. O positivismo ele tem uma característica muito específica que é considerar a ciência melhor. É um culto à ciência, uma abordagem cientificista muito grande, uma grande valorização da tecnologia, grande valorização da experimentação. Para Comte, a industrialização era vista como uma forma superior de elaboração do trabalho, e ela ia cumprir finalidades que extrapolavam o domínio da economia. Lei dos Três Estados de Comte. Por meio das leis dos três estados, a humanidade seria percebida como passando por sucessivos estágios. Segundo Comte, a humanidade se desenvolveria em 3 estágios sucessivos que corresponderiam ao nível de progresso da humanidade, progresso do espírito humano. O primeiro estado seria o estado teológico. Nesse estado, as explicações sobre a realidade envolvem seres e forças sobrenaturais, como os deuses. Não se procura pelo porquê das coisas, busca na essência um absoluto. O porquê das coisas está baseado na mitologia, na religião. Segundo estado, estado metafísico. Inicia-se um caminho mais racional de explicação, porém ainda sem rigor da ciência. Mantém-se a busca abstrata pelo absoluto e pela essência da realidade. A filosofia ela começa a assumir o papel da religião, mas ainda é um estado abstrato. Estado positivo é o terceiro e último estágio, segundo a filosofia de Auguste Comte. Nessa etapa, é uma etapa final, definitiva. Não se busca mais o porquê das coisas, mas sim como, por meio do que. O estudo do particular substitui a busca abstrata pela essência. A ciência toma o lugar da religião e da filosofia. A modernidade, a Europa moderna, o capitalismo industrial seria a representação do último estado, do estado positivo, no qual a ciência ela ia interferir na vida humana. Assim, nesse contexto que o Auguste Comte ele vai desenvolver o termo física social, que ele vai especificar a área de estudo da sociedade, que com o tempo ela começa a passar a ser chamada por sociologia. O pensador possuía uma hierarquia das ciências e considerava que a física social deveria ocupar a posição mais importante entre elas, uma vez que ela seria responsável por encaminhar a sociedade para o progresso, corrigindo os defeitos, corrigindo tudo que for desvio, implementando melhorias. A expressão física social foi substituída por sociologia e a teoria do positivismo defendia a razão, a ciência e a aceitação do progresso, uma confiança no progresso. O termo que está na bandeira brasileira, ordem e progresso,
Ele é um lema que é positivista, que tem base nos estudos de Auguste Comte. Nascido em Montpellier, na França, em 1798, Comte foi o primeiro autor a sistematizar e dar início à sociologia, como a conhecemos. Ele morre em 1857. No próximo episódio, vamos conhecer quem foi Émile Durkheim, aqui no canal Pensando Sociologicamente.